Olá pessoal, agora nós vamos ver a segunda parte de iluminação, que é o nosso projetinho, né? Não fiquem preocupados, não é que vocês têm que fazer projeto, a intenção é que vocês consigam visualizar tudo que tem no projeto. Eu preciso saber se tem no ambiente, porque fica mais fácil de eu visualizar se ele está adequado ou não. Então, a fórmula vocês não precisam decorar, é uma fórmula que vai te levar a um resultado. Então, a fórmula vai ser dada em qualquer circunstância, vocês vão poder utilizar, né? É só você saber como você vai conseguir os dados daquela fórmula, né? Então, a fórmula a gente vai apresentar agora para vocês, né? Primeira coisa que eu tenho que saber no projeto é o fluxo luminoso total, né? Quanto de iluminação que eu preciso naquele ambiente. E aí é uma fórmula um pouquinho extensa, né? Eu tenho que saber a área vezes a iluminância. A iluminância são aqueles níveis de iluminamento que a gente já verificou, que a gente vai ver de novo, mas que a gente já verificou na teoria. Dividido pelo quê? Pelo fator de depreciação, que é um fator muito simples da gente buscar nas tabelas, e o coeficiente de utilização. Isso vai me dar um resultado, o fluxo luminoso total. Só que eu tenho fluxo luminoso total, mas eu quero saber o quê? A quantidade de luminárias. Então, eu tenho as luminárias, cada uma tem uma quantidade de lâmpadas nela, e cada lâmpada te dá um fluxo luminoso daquela lâmpada. Então, os fabricantes de determinado, você comprou uma luminária da marca tal, né, e com a referência tal, ele vai te dar quantos lumens que tem aquela determinada lâmpada. Você vai multiplicar quantas lâmpadas você tem naquela luminária e você vai determinar quanto que você tem de lumens naquela luminária. Pegou o fluxo luminoso total, o fluxo luminoso por luminária, aí você vai obter o número de luminárias daquele local. Deu um número partido, tem que subir, eu não vou dividir nenhuma luminária no meio. Então, deu 26,2, boto 27, né? Então, são situações que a gente vai estar aproximando um pouquinho sempre para cima, porque eu não posso reduzir o número de luminárias. Então, vamos, a partir dessa fórmula, verificar o que a gente tem que calcular, né? Primeira coisa é a área. Vamos dizer que a gente vamos continuar com o exemplo da sala de aula. Vamos dizer que é uma sala de aula que ela tem 9 metros por 21 de comprimento, 9 metros de largura por 21 de comprimento. Que a altura desse local são 3,5 metros. Então, é as condições daquela sala. Só que para calcular a área, eu só preciso do comprimento vezes largura. Então, 9 vezes 21, 189. Então, peguei esse dado e guardei lá, porque eu vou utilizar na minha fórmula depois. Aí, vamos partir para a iluminância, que a gente fala que é a letra E, né? A iluminância é aqueles níveis de iluminamento que eu tinha lá, determinado lá na NBR 5413. Aí vamos recordar como que a gente faz isso. A gente vai pegar a primeira coisa, a gente vai pegar a tabela 1A, né? Na tabela 1A, eu vou determinar a idade das pessoas, a importância da atividade e a refletância. Naquele exemplo que a gente deu, a gente falou que a atividade daquele local, da sala de aula, era importante, então era 0. Que as pessoas que estavam naquele ambiente tinham menos 40 anos, então era menos 1. E que a refletância do local era acima de 70, que era menos 1. Menos 1 com menos 1 e com 0 vai dar menos 2. Menos 2 a gente determinou o quê? Que era o menor nível de iluminamento, né? Então, aí a gente vai para a tabela 1, que a gente vai mostrar aqui agora. Essa tabela 1, eu vou pegar lá na faixa B, que é onde que eu tenho as atividades normais, e a atividade normal. Aí eu vou ter 3 valores lá. Então, eu tenho que você tem o menor nível de iluminamento, o médio e o mais alto. Se eu determinei que era o menor, então tenho lá, para esse tipo de atividade que eu estou falando com vocês, eu tenho 500, 750 e 1000. Se eu determinei que era o menor, é 500. Então, vou fazer com que aquele determinado ambiente eu tenha uma iluminância é igual a 500. Então, já tenho 2 itens da minha fórmula, S e E, a área e a iluminância. Aí, eu vou entrar nas tabelas. Aí, vocês vão ter que observar como que a gente vai estar pegando os diversos valores
né, os diversos itens do problema e vai estar colocando nas tabelas. Então, vou precisar da refletância para umas tabelas, vou precisar do dimensionamento do local para outras. Isso tudo a gente vai ver agora nas tabelas, né? Na tabela 3, que tem diversas luminárias, e a gente vai escolher a luminária número 18 para trabalhar. O projetista escolheu essa porque era mais adequada para aquele ambiente. Então, a gente vai trabalhar com essa, número 18, e a gente vai ver lá todo o procedimento. E a área do local, né? E a gente vai determinar o seguinte também. A gente falou que nosso local tem 3,5 metros, né? Só que a luminária nossa é pendente, fica um pouquinho abaixo do teto, a 50 centímetros. Então, a luminária vai ser montada numa altura de 3 metros. Isso que eu vou ter que considerar para entrar nas tabelas. Tá? Então, vamos ver as tabelas? Pessoal, agora nós vamos mostrar as tabelas para que vocês consigam depois fazer um projetinho, ou pelo menos visualizar o que é necessário para fazer um projeto. Tá? Dentro dos cálculos que a gente tem do projeto, a gente tem que determinar qual o fluxo luminoso total. Nesse fluxo luminoso total, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 2 itens que tem nessas tabelas que eu vou mostrar. Um é o coeficiente de depreciação e o outro é o coeficiente de utilização. Então, vou mostrar. O de depreciação é muito fácil. Vamos dizer que nós escolhemos a luminária número 18. Então, essa luminária ela vai dar o coeficiente de depreciação, está direto aqui, onde que tem o número 18. Então, aqui D é igual a 0,70. Então, é direto, não tem nenhum cálculo para fazer nem nada. Então, esse valor eu vou precisar colocar na fórmula depois. Agora, o coeficiente de utilização é mais complicado da gente achar. Então, a gente precisa de dados do ambiente para que a gente possa encontrar. Vamos dizer que a gente faça aquela nossa sala de aula que vocês... que a gente fez quando a gente estava dando a teoria, né? Então, vamos dizer que seja um ambiente que seja todo claro, né? Se ele está todo claro, se ele é branco, né? Teto branco e paredes brancas, eu posso estar fazendo uma associação da seguinte forma: teto branco 75%, paredes brancas 50%. Então, eu vou lá em cima na tabela, né? Vou passar aqui a tabela, vou lá em cima, no topo da tabela, e vou ver aqui, está um pouquinho difícil, mas na tabela de vocês dá para ver melhor. Eu tenho lá teto. Teto, eu vou ter 2 valores que eu posso associar, 75% e 50%. Se eu determinei que ele é branco, é 75%, né? Então, eu vou entrar nessa situação aqui, 75%. Aí eu tenho 3 valores que eu posso escolher, porque aí eu vou verificar a parede, né? Então, tem 50, 30 e 10. Como eu determinei que a parede é branca, eu vou escolher o 50. Então, eu vou descer nessa coluna aqui, para determinar qual é o meu coeficiente de utilização, tá? Então, eu vou lá embaixo na minha tabela. E vou ver a luminária número 18, tá? Eu tenho essa coluna aqui que eu tinha que pegar, e para que eu saiba exatamente qual que é o meu coeficiente de utilização, eu vou ter que saber antes disso qual que é o meu índice do local, através de uma dessas letras aqui. Então, para que eu consiga fazer esse cálculo, eu preciso ir na tabela 2, né? Que aí eu vou estar fazendo uma associação. Aqui a gente viu a parte de refletância. Está utilizando a refletância melhor, branco para teto e branco para parede. E aí eu consegui descer aqui, mas eu ainda não consegui utilizar essa tabela totalmente. Por quê? Porque está me faltando um dado, né? Qual é o meu índice do local? Por quê? O índice do local vai ser conforme o tamanho do meu local, né? Então, o tamanho que está o local. Então, eu vou para a tabela 2 agora. Agora vamos determinar o índice do local. Para que vocês entendam o que é o índice do local, eu preciso ter
o dimensionamento do local, né? Como que eu vou determinar o meu local? Como que eu vou estar associando as dimensões do meu local dentro dessa tabela? Então, preciso de três situações diferentes. Eu preciso da largura. Aí a largura, eu estou aqui nessa coluna aqui, né? Que eu entro primeiro, é o primeiro dado que eu vou entrar. Depois, vamos dizer que a minha largura seja de 9, né? Então, eu vou entrar nessa situação aqui, 9. Eu tenho de 9, de 8,25 até 10. Então, tá ok. É nesse valor aqui que eu vou estar fazendo, que eu vou estar verificando. Aí, o segundo item que eu vou precisar é o meu comprimento. Vamos dizer que o meu comprimento seja 21 metros, né? Então, aqui eu tenho diversos valores. Eu tenho aqui de 18,30 até 27,50. É o valor ideal para que eu entre com um valor 21, né? Então, 9, 21. Aí eu já tenho essa linha aqui que está me fazendo com que eu chegue no meu índice do local. Mas ainda tenho diversas variáveis aqui. Aí eu subo na tabela. E aqui eu vou determinar. Se a minha luminária, normalmente é um ambiente de trabalho, eu procuro trabalhar com luminárias que são diretas ou semidiretas. As luminárias indiretas ou semi-indiretas, elas são mais para decoração, para ambientes que eu quero trazer uma harmonia maior, para descanso, etc. Então, vamos entrar na tabela na situação de iluminação direta ou semi-direta, né? Então, aí eu preciso do terceiro item. Qual a minha altura de montagem da luminária? Minha altura de montagem da luminária, eu vou determinar que o meu pé direito é 3,5, só que ela fica pendente, quer dizer, ela não fica fixada no teto direito, né? Então, na realidade, eu tenho 3,5 menos meio, vai dar minha altura de montagem de 3 metros. Aí eu vou entrar na situação aqui de 3 metros. Então, eu vou entrar nessa coluna aqui, 3 a 3,50. Se eu vou entrar de 3 a 3,50, eu vou depois, nessa coluna, fazer um fechamento com meus 9, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, eu estou nessa aqui. Aí eu tenho aqui 9 de largura por... aqui eu tenho 9 de largura. Depois eu tenho aqui 21, então estou nessa linha aqui. Então, o meu coeficiente, meu índice do local é D, é a letra D. Com essa letra D, eu volto para a tabela 3, né? Então, eu vou pegar aqui, lá onde que eu tinha colocado a refletância do teto igual a 75, a refletância da parede igual a 50, e vou estar associando com essa letra agora. Volto lá na luminária 18 e vou estar fazendo, aí sim eu vou estar conseguindo meu coeficiente de utilização. Voltando à tabela 3, né? Nós já tínhamos determinado que o teto era 75%, né? Então a gente já tinha visto lá anteriormente isso, e a segunda determinação que a gente teve é que a parede era 50%, porque os dois, tanto teto como parede, são brancos. Esse aqui. Aí o que acontece? Nós vamos descer nessa segunda coluna aqui e vamos ver que a gente tinha encontrado o índice do local com a letra D. Então, na luminária 18, eu vou pegar essa luminária 18 e vou nessa coluna, a segunda coluna aqui. Aí primeiro eu vejo o D, né? D. Aí o que o D está me mostrando? Que o valor do meu coeficiente de utilização é 0,46. Todos os valores aqui tá ponto alguma coisa, mas é 0 ponto algum valor, né? Então, então a gente já tem dois valores que a gente consultou nessas tabelas. O valor do coeficiente de utilização e o fator de depreciação, que a gente viu lá, que é D direto. Era só olhar na tabela D. Só para vocês visualizarem, quando a gente falou lá na coluna
quando eu estava determinando o índice do local, eu falei que era iluminação direta ou indireta, semidireta ou semi-indireta. Como que eu vejo isso nos fabricantes, né? Aqui nessa coluna, que fica logo depois da foto da luminária, está me mostrando se eu tenho mais direta ou indireta. No caso da luminária número 18, eu tenho 50% para baixo e só 10 para cima, refletindo para cima. Então ela é semi-direta, né? Então a gente entrou no local certo lá, só para vocês verem onde que a gente consegue os dados. Outro dado que eu já vou mostrar para vocês aqui é na última coluna. Então a gente continua na luminária 18, né? E para que eu tenha o espaçamento entre as luminárias, aqui toda a luminária me dá o espaçamento máximo que eu preciso ter. Então é a altura de montagem. No nosso caso, a gente tinha que a nossa altura de montagem era 3 metros, vezes um valor que a luminária está pedindo. Aqui no caso é vezes 1.1, né? Então, vezes 3, 3.3. Isso é a distância máxima que elas podem ficar. Elas podem ficar com diferenças menores, nunca maiores, porque aí eu vou ter sombras dentro daquele local que eu estou fazendo o projeto. Tá ok? Agora nós já temos os 4 fatores que para eu calcular o meu fluxo luminoso. Eu tenho que minha área, minha iluminância, né? Tenho o meu fator de depreciação e o coeficiente de utilização. Com isso eu vou ter meu fluxo luminoso total. Mas para que eu chegue à minha quantidade de luminárias que eu tenho que ter o fluxo luminoso por luminária. Então eu vou na tabela 4, que eu vou mostrar agora, e é uma tabela que fala sobre as lâmpadas, né? Então, a luminária 18, ela comporta 4 lâmpadas fluorescentes. Eu vou determinar que essa lâmpada fluorescente é suave 30. Um fabricante, poderia ser outro, mas eu estou determinando dessa forma. Então, suave 30, ela de 40 watts, ela vai me dar um fluxo luminoso de 3.000 watts, né? 3.000 lumens, né? 3.000 lumens para uma lâmpada, só que eu tenho 4. Então, vou multiplicar 3.000 vezes 4 vai dar 12.000. Então, vou pegar o meu fluxo luminoso total que eu tinha calculado, dividir por 12.000. Aí eu tenho o número de luminárias que eu tenho que ter naquele ambiente. Pego aquela situação da última coluna lá da tabela 3 e vou ver se eu tinha uma altura de montagem de 3 metros, se o fator é 3.1, eu tenho que ter distância entre elas de 3.3. Aí eu vou tem o número de luminárias e as distâncias máximas. E eu vou fazer, num projeto desse, como a gente está determinando aqui, eu botaria 3 filas, né? Vamos dizer que dê 27, vamos dizer que dê 27 luminárias, né? Se deram 27 luminárias, eu vou dividir em 3 fileiras, né, de 9 luminárias. E aí vai ficar bem distribuído. E as distâncias não podem ultrapassar 3,3. Né? Pode ser menores, eu posso botar com 3, posso botar com 2,7, mas nunca 3,8. Outra coisa, a gente tem que saber que as distâncias para as paredes, né, tem que ser a metade das distâncias entre luminárias. Então vamos dizer que eu determine que seja 3 entre uma luminária e outra. Para a parede vai ter que ser 1,5, né, para que o meu projeto fique adequado, porque na parede não vai ter outra luminária refletindo do outro lado, ela vai estar bloqueando isso. Então eu tenho que determinar a metade dessa distância para que o projeto fique adequado. Então vocês viram que é simples, que eu tenho que considerar diversos fatores, que eu considero a idade das pessoas, que eu considero a refletância, que eu considero a quantidade de luminárias, que eu considero as distâncias entre elas, a localização. Todos aqueles fatores que a gente viu lá na teoria são utilizados no projeto e são utilizados para fazer medição, porque a gente vai saber se a medição está sendo correta, se a gente está fazendo de forma errada, está tirando algum dado errado. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente está mal iluminado ou não. E o que a gente não pode deixar que aconteça é que ele fique mal iluminado, que aí vai gerar, no caso de segurança, os acidentes, que a gente não quer, né? Então, gente, olha, eu sei que o projeto às vezes parece
mais complicado, mas é só você entender as tabelas, é só você entender como buscar isso nas tabelas. E você vai ver que tudo que está ali é o que a gente viu na teoria, é o que você precisa para fazer as medições também. Não quero que ninguém saia aqui fazendo projetos de iluminação, né? Mas vocês já sabem como que são os fatores que vocês têm que levar em consideração. A gente fica por aqui, bons estudos, tá? E até a aula de ventilação.